Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, seu Milton Felipelli, como é que estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado. Estamos aqui já prontos para o nosso trabalho. Meu amigo Milton, as pessoas continuam nos encaminhando algumas solicitações de esclarecimento e cada vez as coisas vão ficando mais difíceis para a gente, viu? Porque o pessoal vai estar afiado. Estudando. E os problemas também são muitos, né? Então vamos atender aqui uma questão que é extremamente importante e hoje, dada a situação geral, né, das pessoas, veja lá, quer ver? Gostaria muito de saber se é possível tratar um caso de depressão profunda, tá vendo? Com os recursos do espiritismo. As questões da depressão têm sido muito estudada e está presente realmente na vida das pessoas ultimamente, né? Exato. Eu quero pedir licença a você para primeiramente saudar a todos os nossos ouvintes, amigos espectadores também, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Os espíritos nos ajudam, os nossos protetores. Realmente esse tema, ele é um tema atual, recorrente e tem ocupado um espaço bastante grande no mundo inteiro. Não era assim de 20 anos atrás, não era dessa forma. A depressão não era nem conhecida pela metade dos clínicos, de quem lida com a ciência médica, nem nada. Não era um assunto que era verificado como nós estamos vendo hoje. Então a depressão, ela realmente está na pauta do dia, principalmente nas grandes sociedades, onde o homem está sendo aturdido por uma faixa de problemas existenciais e claro que é muito importante essa pergunta, principalmente em que a pessoa que escreveu, ela diz assim, se é possível tratar de um caso de depressão profunda. Então ela já sabe que não é um caso tão simples, tão leve. Por quê? Porque realmente, considerando que a origem da depressão, eu vou falar na linguagem da ciência moderna aí, que a origem da depressão, ela tem muito a ver com o estado de tristeza, o sentimento de tristeza, só que para a ciência não é uma tristeza passageira, uma coisa que eventual, está triste hoje e tal, amanhã não está. Não. É a repetição constante desse estado e que leva a pessoa, então, a um encolhimento. Porque depressão para a ciência é isso, é um encolhimento, a pessoa se recolhe, ela vai perdendo o prazer, a motivação pela vida, o prazer pelo relacionamento humano e assim vai. Nós já falamos isso em programas anteriores, mas sempre é muito interessante repetir. Quando a pessoa entra em estado de depressão, é porque ela já passou por alguns estados anteriores. E nós vamos fazer esse comentário para ver como é que o Espiritismo realmente tem a ver com o encaminhamento de todo o estado de sentimento das criaturas. A depressão, ela é antecedida da ansiedade profunda. Ela começa tudo pelo estado de ansiedade. A pessoa vai entrando nesse canal de ficar ansioso, que significa perder um pouco do controle sobre as situações da vida, fica querendo resultados mais rápidos, porque não parece essa correria que nós nos envolvemos na sociedade grande, leva a pessoa a um estado de expectativa nervosa muito profundo, muito profunda. E esse estado conduz, claro, o indivíduo a não suportar
a não aguardar com paciência, porque o segredo estaria aí, não é? Aguardar com paciência, entra no estado de ansiedade. O estado de ansiedade, que é interno emocional, não é? Conduz para o problema das tensões, tensão do corpo físico, dos nervos, dos músculos. Quando uma pessoa fica tensa ou tensionada, ela estica os músculos e os nervos e comprime os órgãos interiores. E ela entra nesse estado. Então a ansiedade leva às tensões e a tensão leva à depressão. A pessoa quer fugir de tudo, quer ficar encolhida, não sente prazer de nada, nem de trabalho, não vive bem na família, não se interessa pelas coisas dos filhos, do marido, da mulher. Esse é o estado. Os médicos relatam isso, né? Estou fazendo aqui apenas uma posição relatada. E isso cria essa enfermidade que é muito grande. Antigamente, não tinha tanta gente assim, não. Mesmo nos Estados Unidos, a primeira associação que estuda esse assunto está lá nos Estados Unidos. Hoje já existem associações internacionais só para cuidar desse caso, que tudo começou lá com o processo da ansiedade. Há um número de pessoas desempregadas no mundo inteiro devido à depressão. Veja como que é sério isso. Então, tem cabimento a pergunta, nós vamos tratar desse assunto à luz do conhecimento espírita e nós vamos perceber o quanto que o espiritismo pode contribuir para a nossa sociedade, criando uma melhor expectativa da vida. O espiritismo veio para resolver e não para complicar esses assuntos de ordem científica. Agora, Milton, qual é a relação da depressão com a obsessão? A relação é a seguinte: tanto a depressão pode conduzir ao estado de obsessão, como o estado de obsessão também pode levar a pessoa a um estado de depressão. Por quê? Porque vou agora falar do segundo estágio, sob o império das influências espirituais, o indivíduo pode entrar na depressão, ele fica em estado de tristeza, de melancolia, de dor, de sofrimento. Jesus tratou disso, Jesus tratou dessa matéria. Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e alguns outros capítulos, também trata de assuntos ligados com a melancolia. Lembra-se disso? Nós chegamos a fazer um programa fizemos sobre um programa melancolia, com base numa pergunta feita por um ouvinte e espectadora também. Então, a melancolia nada mais é do que o estado de depressão profunda que a pessoa se encontra. Então, as duas coisas podem estar até juntas, depressão e obsessão, mas uma pode levar a outra sim. Se é estado de influência espiritual, pode deixar uma pessoa muito aborrecida, muito triste e vai ficando nessa tristeza, morando nessa tristeza, residindo nesse estado durante muito tempo. Mas é interessante o que você falou. A depressão pode levar à obsessão e a obsessão à depressão. Claro. Então, quase que os casos de depressão estão sempre associados a uma obsessão. Bom, não sei se a totalidade, mas a grande maioria. Você está corretíssimo. Eu chego a dizer o seguinte: podemos levar para o quadro das obsessões o estado de depressão. Por quê? Kardec tratou no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é o tema que ele deu lá, a obsessão, ele tratou de um sentimento interior do homem que conduz à sua própria obsessão. Ele diz assim: não raro, o ser humano cria a sua própria obsessão. Aí já não é mais influência de espíritos, de terceiros, mas do próprio indivíduo que, por causa dos problemas interiores, problemas da vida, ele vai criando, vai se conduzindo para esse canal. E a gente vê pessoas, inclusive, dadas as circunstâncias que às vezes vivem, como você falou, elas criam um mundo delas. Embora elas convivam com as pessoas,
elas têm um pensamento como se existisse uma realidade paralela que é um mundo delas. Elas acreditam naquilo que... Eu conheço pessoas que têm essa dificuldade. Elas acreditam que a vida é aquilo que elas pensam. Cria a própria realidade. Ela cria uma realidade paralela e acha que aquilo é verdadeiro. Então, e olha, eu posso garantir que não é fácil ajudar, auxiliar e acompanhar casos de depressão quando a pessoa está em estado avançado, conforme essa pergunta feita aqui em nosso programa. Então, é preciso sempre a colaboração, a ajuda de uma pessoa para dar apoio e motivação. Agora, no caso, como a pergunta é específica, se é possível cuidar, então, como é que o Espiritismo pode cuidar desse caso? Em primeiro lugar, a terapia espírita propõe, antes de mais nada, aquele socorro emergencial, que eu estou usando essa expressão, mas esse emergencial pode levar muito tempo, não é emergencial de um dia e já resolver. Amanhã está novo. Não, né? Não é assim. É uma emergencial longo do ponto de vista de atendimento fluídico através dos passes. Os passes espíritas são instrumentos, recursos muito importantes. Também animar a pessoa através de esclarecimentos, palestras. Não digo leitura pesada nem nada, porque a pessoa nesse estado ela nem quer saber disso. Ela precisa de lenitivos, não é? Então o passe, a água modificada ou fluidificada, como quiserem chamar, ela é importante porque a água entra no metabolismo, ajuda também, paralelamente aos medicamentos receitados pelo clínico. A gente recomenda sempre que uma pessoa em estado de depressão faça o tratamento espiritual, mas não deixe de fazer o tratamento prescrito pelo médico. E jamais abandone o tratamento clínico segue... por estar fazendo um tratamento espiritual. Se alguém recomendar isso, por favor. Não está certo. Não está correto. O tratamento clínico é por conta do clínico, do médico, e a pessoa deve continuar fazendo. Deve continuar fazendo e sendo animada por amigos, familiares, parentes, sendo animada, quer dizer, as pessoas devem se interessar muito por motivar a pessoa a fazer o tratamento, porque tem fim, termina e ela recomeça. Porque não existe, no caso da depressão, não existe doença fatal. É claro que pode levar a isso, nós já sabemos, já temos visto e lido sobre essa matéria. Mas realmente é uma doença que pode ser curada se a pessoa levar a sério, não ter pressa do tratamento, dos resultados e ser ajudada espiritualmente. Então é preciso essa combinação dos dois lados e o Espiritismo. Depois, no estágio seguinte, isso é coisa para a gente falar daqui, num programa daqui a um ano, por exemplo, se a pessoa seguir. Depois, no estágio seguinte, com certeza vão entrar aí informações doutrinárias importantíssimas sobre a imortalidade, reencarnação, evolução, e a pessoa precisa saber disso. Ela precisa saber que ela é um espírito encarnado, que teve o início isso porque por causa de um descuido. Isso é um descuido, um despreparo do espírito que se deixa levar por pensamentos materiais, materialistas, eu diria até, para ficar mais forte a minha expressão. Mas tem uma questão que você sempre fala, e eu aprendi ao longo do tempo a observar isso com mais atenção, e hoje, se a gente perceber atentamente, não tem como fugir. O espírito tem 3 ferramentas de trabalho, isso não é mesmo. isso? A inteligência, a vontade e o pensamento. Tem uma outra questão que a gente já falou aqui algumas vezes, sobre a influência dos espíritos, né? Muitas vezes, conforme os próprios espíritos superiores orientam na obra de Kardec, muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. A gente não se dá conta disso, são os espíritos que trazem pensamentos que não são nossos e nos conduzem muitas vezes a casos de depressão. E nos convencem, né? E nos convencem, nós achamos que aquele pensamento é verdadeiro. Então o que acontece? Na minha visão, Milton, é extremamente importante o tratamento médico,
é extremamente importante a fluidoterapia, né? Na casa espírita, vai lá, toma o passe e tal. Mas precisa, sobretudo, haver uma vontade firme da pessoa que está passando pelo problema. Num primeiro momento, realmente, dependendo da gravidade, é um pouco difícil da pessoa superar, né? Então, como você mencionou, ela precisa de ajuda das pessoas que estão mais próximas para orientar e dar uma força, como a gente diz, né? Mas num segundo momento, é importante que a pessoa comece a ter cuidado com seus pensamentos. Tem que aprender a pensar corretamente. Precisa aprender a pensar. Uma outra questão que eu observo sempre na casa espírita, e você já deve ter observado muito mais do que eu, pela a sua vivência e esses anos todos de trabalho, é que as pessoas, do modo geral, elas vão à casa espírita e elas esperam que algo de maravilhoso aconteça. Algum milagre, algum fenômeno, né, aconteça e os nossos problemas se encerrem ali. Saímos de lá todos perfeitos e zerados. Não é assim que acontece, né? As pessoas, eu acho, sobretudo, que primeiro precisam ir na casa espírita e prestar atenção nas palestras. A gente vê às vezes pessoas indo assistir palestras, elas estão preocupadas com a hora que termina, olhando para o relógio, né, com aquela pressa. E aí perde o principal, o conteúdo todo que é a palestra, coisas que poderiam nos auxiliar nessa nossa mudança, porque requer de nós um pouco de empenho para que a gente possa mudar. Então a gente observa que as pessoas, elas se dispersam durante a palestra, às vezes até pela própria influência espiritual, né? Mas isso é algo extremamente importante para ficarem atentos. A ser vencido, isso precisa vencer mesmo. Precisa superar isso, né? Normalmente as pessoas querem solução para os seus problemas imediatos. Acontece que nós precisamos entender o que são problemas. Nós temos que ter em mente isso. Se nós não entendermos a finalidade do que nós chamamos problemas da nossa vida, nós não vamos entender o restante das coisas, muito menos esse assunto ligado com a superação. Então, veja que interessante. Nós chamamos de problemas o quê? Dificuldades. As dificuldades que nós temos nesta presente existência. Mas a pergunta a ser feita diretamente, sem subterfúgios, é esta: quem cria as dificuldades? Qual é a origem, né? Quem é o Criador? Então, nós, com o tempo, ao estudar a doutrina espírita, vamos entendendo que aquilo que nós chamamos de problemas nada mais são do que motivações para nosso avanço espiritual. Porque como é que nós avançaríamos espiritualmente se não tivéssemos isso que nós chamamos de dificuldades, de problemas? Só pode ser resultado ainda da condição de espíritos nesse estágio que nós estamos, de provas e de expiações, de espíritos ainda imperfeitos, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E é natural a repetição dos enganos, dos erros, dos vícios, é natural isso. Nós não podemos achar que isso não seja natural. É natural até nós aprendermos isso que você falou, e muito bem ligado com o conhecimento a respeito desses valores. Eu vou repetir, porque eles são importantes no tratamento da depressão. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Se nós estudarmos isso com cuidado, levemente, só de passagem de início, e depois nos aprofundarmos, nós vamos acabando, vamos eliminar essa profundidade da depressão colocada aqui na pergunta. Você sabe que tudo isso que você falou, que é como Kardec e os espíritos superiores tratam disso, mas nada mais é de que a gente saber de onde veio, né? Claro. Para onde a gente vai, o que nós estamos fazendo aqui. São essas coisas simples assim que Kardec tratou dessa forma. Somos espíritos imortais, né? As encarnações são necessárias. Quando a gente encarna, a gente veio aqui a passeio, ou são
passamos dificuldades. Experiências, às vezes, dolorosas. Mas todas elas são efeitos de causas que nós geramos anteriormente. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender. E a partir do momento que a gente entende que essas dificuldades são para o nosso crescimento, não que elas vão desaparecer, né, Milton? Mas nós vamos encará-las de forma diferente. Exatamente. Não é isso? Que vai ajudar a gente a entender. Essa é a proposta. Então, para quem fez a pergunta, a resposta é assim: um apoio em uma única obra. Eu falo isso e termino a minha parte aqui. O Livro dos Espíritos é a obra mais importante da humanidade, porque relata tudo sobre a vida do espírito. E é o que nós somos. Muito bom, senhor Milton Felipe. Então, esperamos ter atendido, né, a indagação dessa pessoa, e a gente espera que, com esses argumentos, ela possa ter um novo caminho, um novo horizonte aí, para melhorar nos casos de depressão, e todos os nossos amigos. Né? Temos mais um minutinho só? Sim. Coelho, quando nós tratamos dessa matéria há algum tempo atrás, acho que no início do Esclarecimentos Oportunos, nós abrimos a oportunidade das pessoas escreverem solicitando aquele caderninho, gratuitamente, aquele caderninho Tratamento Espírita da Obsessão. Você está lembrado? Lembro. Olha, eu me lembro, pelo que eu tenho na lembrança, cerca de 20 pessoas solicitaram, e nós mandamos, remetemos. Eu penso que nós podemos deixar depois no nosso site, não sei como fazer tecnicamente bem isso, mas deixar à disposição das pessoas. O pessoal baixar. Quem quiser pode fazer um estudo e aquilo está bem atualizado. E a gente coloca um link até no Facebook do programa Transição. Nós colocamos lá um link para que a gente possa, para quem quiser esse material, poder baixar lá gratuitamente. Muito interessante. Tá bom, senhor Milton? Eu vou disponibilizar. Suas despedidas, meu amigo. Não, só agradecer a gentileza e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. A vocês que estiveram conosco, lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. E às sextas-feiras, nós transmitimos essas palestras ao vivo. É só entrar no site tvfraternidade.com.br. Acesse e assista às nossas palestras, que depois são publicadas num outro site, que é o kardec.tv. Então nós temos alguns sites aí, mas nós vamos aos poucos concentrando tudo no Kardec TV para facilitar a vida de todos. A vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.